Bom dia a todos, bom dia a todos. Sexta-feira, dia 8 de julho, 11 horas da manhã, iniciamos mais uma série da Rede Plá. Aqui a gente divulga informação de qualidade para que você tenha uma boa base de decisão. Cumprimentando a todos, muito bem-vindo a todos. Hoje meu entrevistado chama-se Ricardo Rangel. O Ricardo é responsável pela Clorim, uma empresa absolutamente focada, especializada na área de desinfecção de alimentos, objetos, coisas e tal. E hoje nós vamos bater um papo suave, agradável, cheio de informação nova para você que busca informação de qualidade. Nós vamos trazer para você informações que podem transformar a sua vida, que podem transformar a vida dos seus alimentos e tornar a tua vida realmente mais saudável. Para quem ainda não tem acesso aos alimentos orgânicos, para quem está nessa transição, é muito importante a conversa que nós vamos ter hoje, para que você tenha um novo horizonte, uma nova perspectiva, para que a gente possa trazer aí para você novas ideias e algo de real, para que você, no seu dia a dia, faça a diferença no consumo dos seus alimentos e vá promovendo uma limpeza, né, que é o mais importante. Quando a gente fala de vida saudável, vida natural, a gente pensa em limpeza. E essa limpeza ela vem de várias formas, né? A forma mais densa dela é no mundo tridimensional, quando a gente fala de alimentos, né? Tudo que a gente vai colocar para dentro. Então, que os alimentos que a gente vai consumir, que a gente consome, que eles sejam cada vez mais limpos em todos os sentidos. Isso começa por uma alimentação orgânica, que chega numa alimentação cada vez mais natural, sem o selo do orgânico, mas uma alimentação livre de agrotóxicos. Se você ainda não tem uma alimentação livre de agrotóxicos, por força das circunstâncias, esse bate-papo te interessa muito. Ricardo, muito prazer, bem-vindo. Cara, fica à vontade, muito bem-vindo. Prazer é todo meu, André. Agradeço por essa oportunidade aí, tá, que você tem nos dado, para a gente poder estar passando informação com confiança e uma informação correta, né? Hoje a gente se fala muito do cuidado que a gente tem na nossa alimentação, porém a gente esquece da via principal, que seria a desinfecção dos alimentos e da água que a gente hoje consome, né? A gente acaba esquecendo disso. A gente tem hoje nosso país, né, um grande produtor, né, agrícola e pecuário. A gente hoje está crescendo também muito nessa questão do uso do orgânico, da alimentação, gerando novos negócios, esse crescimento, esse interesse por querer estar se alimentando de uma maneira mais natural, sem agrotóxicos e todos os outros bens que isso traz à nossa saúde. Só que, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura um pouco defasada, né? Uma falta de conhecimento no trato do alimento, na parte de sanitização e desinfecção. E a nossa empresa, né, a Aquapura, né, que fabrica os produtos Clorim, ela desenvolveu essa tecnologia, né, de uma forma mais eficaz e eficiente. É isso que eu queria chegar. Eu queria entender, vocês nasceram em 1972. Alguns que estão assistindo a gente aqui não tinham nem nascido. Eu queria entender o nascimento da tua empresa, qual era o propósito, qual era a missão, qual era o valor, como vocês chegaram até aqui. Eu queria que você me desse um breve histórico disso, para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem da seriedade da empresa de vocês, do que você representa hoje e do que vocês ao longo dos anos trouxeram de novidade e em que ponto a gente se encontra. Eu sei que vocês nasceram em 72 e sempre voltados no mesmo segmento. Dá um preâmbulo para mim, Ricardo. Como é que foi essa trajetória? Como é que você, pessoalmente, chegou aqui? Claro, interessante você iniciar o assunto assim, né? O Clorim, tá? Que é a marca do nosso produto, ele foi desenvolvido pelas Forças Armadas, mais especificamente pelo Laboratório da Aeronáutica. O primeiro produto foi o Clorim 1, que é um potabilizador de água, uma pastilha de 1 miligrama, no qual você adiciona em um cantil de 1 litro, meio litro de água, você aguarda 15 minutos e tem uma água potável. Essa necessidade, tá, ela ocasionou essa busca de um produto mais eficiente e eficaz do que o hipoclorito de sódio, né? Que é um produto extremamente volátil, né? Ele contém substâncias cancerígenas, tá? Que as pessoas não têm esse tipo de conhecimento, e é um produto que não tem tanta facilidade para você manusear.
Imagina um soldado no meio da mata, no qual ele está em um acampamento, ele está em treinamento, na guerra mesmo, como ele teria que ficar manuseando hipoclorito de sódio, água sanitária, os produtos que são mais conhecidos, né? Sem citar marcas. Então, isso dificultaria muito, tá? O soldado ali está manipulando isso. Com o desenvolvimento do clorim, né, clorim 1, viu que a sua substância, o dicloro isocianurato de sódio, tá? Ele tinha benefícios que eram muito mais fáceis de você manipular, de trazer isso para o uso convencional hoje que a gente tem, tá? Como são pastilhas pré-dosadas, isso facilita o uso. Então, foi daí, em 1972, que foi desenvolvido o primeiro produto dessa linha clorim, que foi o clorim 1, que é esse produto aqui, ó. Tá? Uma pastilhinha em 1 litro de água, 15 minutinhos ali, você tem uma água potável, proveniente de rios, riachos, cachoeira, tá? E não importa a fonte. Claro que não teve a contaminação química. E em 1991 começa a trajetória da Aquapura, a fabricante dos produtos clorim. Tá? Em 1991 foi criada a indústria Aquapura, tá? Detentora do direito da fabricação da linha clorim. E por curiosidade, né, nessa década de 90, em 1991, teve uma crise muito grande, né, de cólera no país. Então, isso difundiu um pouco o uso do hipoclorito de forma emergencial. Só que não tinha muitos estudos naquela época, mas era o que tinha para ser manipulado, para ser utilizado para sanar aquele problema que tinha em 1991, né? Devido a isso, foram feitos estudos pela Aquapura, né? E em 1996 foi desenvolvido toda a linha de tratamento, que são a linha de produtos para tratamento de reservatórios, clorim 500, clorim 1000 e clorim 10.000, com o mesmo psicoativo do clorim 1, com a mesma ideia, de trazer praticidade, segurança, eficácia e eficiência. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem esse produto, ele é destinado exatamente a várias formas de uso. Vamos supor, qualquer pessoa na sua casa pode jogar, por exemplo, um produto desse na caixa d'água? Qualquer pessoa, porque, André, é didático a informação do produto, essa facilidade. Porque, pensa bem, você tem um produto na palma da sua mão, que você pode tratar de 1 litro, tá? Até 10 mil litros de água. E em apenas 30 minutos, você jogar a pastilha, guardar 30 minutos ali no reservatório e consumir a água, torná-la potável. Tá? Não só ser uma água tratada para você fazer uso no dia a dia, para lavar um chão, para lavar uma roupa, mas para você beber essa água. Tá? Até a própria água que chega na sua casa, nas residências, ela não tem uma garantia de estar totalmente tratada. Porque até o decorrer da distribuição, com gatos, roubos e furtos de água, encanamento improvisados, a água ela vai sofrer contaminação e pode chegar com vários tipos de bactérias e micro-organismos patogênicos. Né? O produto ele traz essa segurança de você saber o que você está consumindo e a forma de praticidade de você aplicar o produto. Perfeito. Não, então, o interessante disso é que além de limpar os alimentos, na verdade ela limpa a água, né? E aí daqui a pouco a gente vai chegar nos alimentos. Mas uma coisa que você falou é bastante significativa. Nada garante que a água que a gente toma, nada garante real que a gente tome uma água absolutamente limpa. Todos nós confiamos, por exemplo, aqui mora em São Paulo, confia na Sabesp, né? No saneamento básico do estado aqui, onde passa, você tem lá um processo que eu acredito que seja absolutamente sério, o processo de limpeza da água em vários sentidos. Mas é aquela coisa, né? Você tem uma água limpa às vezes, mas as vias que levam essa água nem sempre. Né? Então ela é conduzida por canos, né? Por entendimento, eu sei, por exemplo, que as envasadoras de água, as envasadoras de bebida, as empresas que trabalham com envasamento, todas elas, sem exceção, elas trabalham com canos de alumínio. Né? O que encarece horrores toda a parte de encanamento, de saneamento, porque o alumínio ele não junta nenhum tipo de... Na verdade, eu falei bobagem, não é alumínio, é aço inox. É aço inox. Eu sei porque eu já fiz algumas obras e numa delas me foi ofertado
colocar o aço inox por conta da qualidade da água, que jamais seria maculada. O aço inox ele demora muitos milhares de centenas de anos para que comece a deteriorar algo e comece a grudar algo nas paredes. Então, como a gente não tem isso, mas se você for entrar, por exemplo, em uma envasadora de água que vende no mercado, toda a parte de cano dela é feita de aço inox. Se você entrar nas cervejarias, se você entrar nas empresas que produzem isso em escala, até por uma questão de garantia, tudo isso é feito no aço inox. No caso do saneamento básico, dos prédios, das casas, você vai ver isso, sei lá, de forma mundial, talvez 1%, né? Uma pessoa absolutamente preocupada nesse sentido que faria. Então, o que você está me falando, ele é muito mais abrangente do que uma limpeza de um alimento. Nós estamos falando de uma água realmente purificada, de uma água limpa, onde no final, por exemplo, é muito comum aqui em São Paulo algumas pessoas colocarem filtros da entrada na porta da casa, né? A água que vem da Sabesp, ela entra, ela é filtrada para subir para a caixa d'água. Mas nós estamos falando de requinte, nós estamos falando de uma precisão que poucas pessoas usam. Poucas pessoas, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas são capazes de responder. Quantas vezes por ano limpa-se uma caixa d'água numa casa? Então, a gente, realmente, algumas coisas, a gente confia e vai tomando, e são coisas que, infelizmente, a gente não pensa para o dia a dia, né? Uma empresa como a sua pensou nessa solução, e aí você deu histórico, né? Isso foi pensado na época da guerra, é uma coisa antiga. É claro, o soldado tem que tomar água limpa, você está no meio do mato, está no meio da floresta, né? Existem formas de uso, de captação de água, mas para o dia a dia, em momentos de combate, você tem que ter algo que realmente transforme aquilo, que limpe aquilo. Então, o nosso papo ele é bastante abrangente, né? Desculpa fazer esse corte, Ricardo, era só para trazer mais informação, para as pessoas começarem a exercer suas mentes também e começar a pensar nisso que eu te falei, numa coisa básica, numa limpeza de uma caixa d'água, num filtro de entrada, para quem tem possibilidade, e para quem não tem nada disso, né? E ainda que tivesse, né? Colocar uma pastilha dessa dentro de uma caixa d'água já traria uma qualidade de vida melhor. Eu estou errado, não? Totalmente correto isso que você falou, tá? Vamos falar um pouco de qualidade de vida, tá? O princípio básico é uma água tratada, tá? E um alimento de qualidade higienizado, tá? Uma das fontes de maior contaminação do mundo hoje seria a água. Você consegue dizimar uma população em pouco tempo, tá? Só que, assim, o problema das prestadoras de serviços, tá? É você distribuir água por centenas e centenas de quilômetros de tubulações. Você imagina como é que isso chega na sua casa? Você trabalha aí com um produto, você trabalha com o hipoclorito, que é um produto extremamente volátil. Para que não haja uma perda, tá, de cloro, que é o que elimina os micro-organismos, o que eles fazem? Eles aumentam a concentração em ppm, tá, que é uma concentração aí de cloro, para poder chegar na sua casa e ter algum resíduo de cloro livre. Mas por muitas das vezes, ou você tem um choque muito alto de cloro, você não consegue tomar aquela água, porque eu vou explicar um pouco a respeito das características do hipoclorito, que são muito danosas à nossa saúde, de questão de pH, né? Eu já vou entrar nesse assunto. E também referente à qualidade. Se não tem muito cloro, se não tem cloro, ou tem muito. Como é que você lidar com isso? A facilidade. Sabe que interessante o que você está dizendo aqui? Tem uma pessoa, uma amiga nossa comum, olá, Kátia. A Kátia Baranhelli, da On News, ela fez uma colocação aqui que é pertinente ao que você está falando. A nossa água está contaminada com agrotóxicos, mesmo passando pela Sabesp. E a fonte é o próprio Instituto Butantan. Então, o que nós estamos falando aqui, a Kátia veio e coroou com uma informação que é real. Né? E antes disso, a Kátia coloca mais uma coisa. Olha, contextualize a limpeza, os problemas de não higienização dos alimentos. E a gente já vai entrar nessa contextualização. Mas é o que você está falando. Algumas regiões de São Paulo, por exemplo, na região de Piranga, se você abrir a água da torneira, a água vem meio esbranquiçada e com o cheiro do cloro. Você tem que esperar baixar um pouco aquilo, né, para poder consumir. Quando você a água ela é relativamente turva, ela é esbranquiçada, é o excesso do cloro. Então, assim, o nosso corpo físico, ele não foi exatamente feito para que a gente consumisse, para que a gente consuma
né, para que a gente consumisse química pesada. Então, se você pensar nesses termos, a gente está em constante ajuste. É claro que o corpo se adapta, o corpo trabalha mais, o fígado, o baço, o rim, eles trabalham mais para depurar essas impurezas. Mas o que a gente puder facilitar para o nosso corpo físico, né, o que a gente puder já ir adiantando esse trabalho, para nós é mais saúde, é mais qualidade de vida, é menos perda de energia interna para poder processar algumas coisas. Então, tudo que você está falando para mim soa como uma música para uma alimentação, para uma vida mais saudável. Né? A limpeza, a pureza, começa primeiro fora, e depois você acaba transformando e purificando por dentro. Ou seja, é um processo também que se retroalimenta e a gente não pode simplesmente ignorar esses fatos. Né? A gente não vive num mundo ideal, a gente vive num mundo real, e o mundo real, você tem o ideal e o real, e aí no meio termo existe uma adaptação, né, para que a gente chegue nesse mundo real, e aí a gente tem que falar de saneamento ideal, né? A gente teria que falar de saneamento básico, nós teríamos que falar de limpeza pública, nós teríamos que falar de hábitos, né, da população, né, no descarte do lixo, né, de como descartar esse lixo, de onde descartar esse lixo, de separar esse lixo para que não haja as contaminações que existem hoje. E aí nós estamos falando de um processo que vem anterior, que chama-se educação, e a educação vem em vários níveis. Então nós estamos falando aqui no final da reta de um problema que tem várias causas lá para trás, né, onde a gente chega pontualmente agora falando de água limpa, né? Água limpa. E aí vem a Clorim, desde 1972, e faz aí essa imersão no mercado. E nós estamos falando de 72, são 50 anos, né? De 50 anos, muita coisa evoluiu, muita coisa cresceu, muita coisa adaptou-se para melhor. E no contexto de hoje, dá uma luz para mim. Quem são seus clientes? Aonde você espalha essa sua mercadoria? Mas depois disso, não me deixa me perder aqui, não. Eu quero falar com você sobre limpeza de alimento e de outras coisas, porque eu tenho algumas perguntas que eu fiz aqui. Vou querer ouvir do PH, mas eu quero que você coloque para mim essas questões, dessa trajetória que vocês fizeram em um momento de hoje e aonde vocês se encontram no mercado. Tá, só volta um pouquinho a parte das empresas, que eu não entendi um pouco, porque o som está um pouco cortado. Não, o foco de vocês, a tua empresa hoje, ela está focada na pessoa física, na pessoa jurídica, está espalhado, está segmentado. Uma pessoa, por exemplo, aqui de forma pessoal, você tem agricultores aqui, pessoas que estão nos ouvindo agora ao vivo ou que vão nos ouvir depois dessas imagens editadas e publicadas na Rede Plá, lá no YouTube. Segue a gente. Ó, essas pessoas que estão nos ouvindo na prática, você tem empresários aqui que ouvem, você tem aqui pessoas físicas que buscam o consumo de alimentos mais saudáveis e de vida saudável. A tua empresa, ela está no mercado, ela oferece produtos para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, para todos. Dá uma luz para a gente. Então, a nossa empresa, ela atende desde o consumidor final, a pessoa física, tá? Até para as grandes indústrias. A gente, na verdade, tem uma segmentação muito grande, porque, assim, todo mundo precisa de água tratada. Todo mundo precisa de segurança. Imagine você ter uma fábrica, uma indústria, no qual o abastecimento da água ali é comprometido. Vamos dizer que tem 200 a 300 funcionários, tá? É um exemplo básico. E essa água acaba tendo alguma cepa, tá? Algum tipo de micro-organismos ali que circula dentro dos reservatórios. Imagine a quantidade de funcionários que pode adoecer em uma semana. É muito grande a probabilidade de você ter uma contaminação. Por isso que há essa busca, essa procura por informações e também por produtos de alta qualidade, de tecnologia inovadora, como são os nossos. Tá? Assim também, voltando para o consumidor final. Ele recebe água na casa dele encanada por uma distribuidora, por uma empresa que abastece, ok. Mas ele consegue fazer a medição e saber o que tem naquela água? Ele não consegue. Então, assim, o nosso produto, ele não só vem como corretivo, tá? Quando já está a doença tomando conta ali daquele ambiente, tá? Mas também como preventivo, para a pessoa não ter problema com nenhum tipo de saúde, tá? Referente à água que ela toma, principalmente a água que ela bebe, tá?
A nossa empresa, ela busca muito isso, essa questão das certificações. Nós temos um monte de certificações. Desde 1971, 72, a gente começou lá, foi desenvolvido, na verdade, um produto pelas Forças Armadas. Depois, em 1991, a empresa ela recebeu o direito de fabricar o Turing, e daí a gente vem colecionando certificações. A gente vem testando o produto ano a ano, para que a gente melhore cada vez mais a nossa tecnologia. Então, assim, a nossa segmentação hoje é desde o consumidor final até uma empresa de offshore. Até uma empresa lá, um navio, no qual ele vai ficar 6, 4, 5 meses fora, em alto mar, ele precisa de uma água de boa qualidade. Então, assim, todos os segmentos é completo. Nosso produto ele consegue atingir isso e cada vez mais a gente tem que se aperfeiçoar na nossa tecnologia. A gente tem adquirido laudos, tá? Comprovando ainda mais as cepas que o nosso produto elimina. Hoje, para você ter noção, o nosso produto hoje é o único no mercado que tem 3 anos de validade. 3 anos de validade. O hipoclorito que você encontra aí, em qualquer mercado, compra um distribuidor, ele tem no máximo 6 meses. No máximo. Isso ainda é uma coisa que tem que ser estudada. Porque há estudos que comprovam que o hipoclorito de sódio ele perde 0,25% da sua concentração diariamente. Aí você compra um produto que tem 2,5% de concentração. Você acha que em um mês aquilo ali ainda tem validade? Então, a nossa empresa ela vem buscando isso, esse aperfeiçoamento e cada vez mais englobar mais segmentos para a gente poder estar atendendo uma qualidade e eficiência ainda de alto padrão. Pegando esse teu gancho aí, eu queria entender um pouco, quando a gente fala em qualidade, a gente fala em pH, né? E eu queria entender como é que isso altera ou não altera no pH, porque aí eu queria que você desse, você que é um pouco mais técnico, eu até tenho uma compreensão, mas ela não é absolutamente técnica. Eu sei que o pH, quanto mais elevado até um certo nível, o pH o melhor possível para que a gente evite vírus, bactérias, para que a gente tenha uma qualidade no sangue mais elevada. Então, o sangue, quanto mais ácido, mais afasta as bactérias e tal. Então, e eu sei que o teu produto ele dá um up no pH. Eu queria que você falasse um pouco disso. Não deixa eu esquecer, tem uma pergunta aqui da Gisele. Ela quer saber sobre higienização dos alimentos e legumes orgânicos. Daqui a pouco a gente vai falar disso, Gisele. Nós não vamos esquecer de você, não. Mas antes eu queria entender um pouco essa questão do pH, porque isso é bastante importante. Tá, ótimo. Então, foi legal você tocar nesse assunto, porque ainda há uma falta de informação no mercado. Tá? O que acontece quando você trata a água com hipoclorito de sódio? O hipoclorito de sódio, ele eleva o pH, ele deixa o pH mais alcalino. Geralmente as pessoas elas usam o termo de falar que a água está salobra. Não sei se você já ouviu esse termo. É uma água que você sente aquele gosto, ela é pesada para você, até a tua digestão ela atrapalha. Porque como o hipoclorito ele trabalha com um pH mais elevado, alcalino, isso também prejudica a tua flora intestinal, a tua digestão. As pessoas acham que a água está de má qualidade. Não, é o produto que ela vem utilizando. Comparado ao nosso, tá? O nosso produto ele trabalha no meio ácido, que é o melhor meio para ele poder trabalhar, ou qualquer outro oxidante de matéria orgânica, tá? Em meio aquoso. Que seria um pH de 5 a 7,8, tá? Para que haja uma mortandade, tá? Com eficiência e eficácia dos micro-organismos, é necessário que haja um meio ácido. O pH esteja entre 5 e 7, ou até 7,8. É o ideal ali você estar nesse pH quase neutro, tá? Que a gente chama de pH neutro, nessa faixa. Então, assim... eu queria que você me corrigisse uma informação minha. Eu sei que quando o pH é muito baixo, quando a gente se hidrata com uma água de pH baixo, a gente tem um processo até estranho, a gente até desidrata, né? Sim. E parece é antagônico, né? Que você fala assim, eu tomei água e me desidratei. Existem algumas águas no mercado, eu não vou falar aqui, que ela tem um pH baixo, que ao invés dela te hidratar, ela te desidrata. Então, eu gostaria que você, na hora de consumir a sua água,
aperta os olhos ali, coloca uma lupa, veste um óculos e dá uma olhada no pH da água que você está consumindo. Né? Isso é muito, muito, muito importante, porque às vezes a gente compra água, uma propaganda bem feita da empresa que está vendendo, mas não tem noção do que está consumindo. Então, assim, vocês estão ouvindo uma pessoa técnica chamada Ricardo Rangel, que está dizendo do pH do produto dele, ele eleva o pH, coloca numa condição quase de um pH neutro. Né? Ele está dizendo que esse pH chega entre 7,8, de 5 a 7,8 de pH, e esse pH ele faz toda a diferença dentro do nosso organismo. Então, para vocês que estão nos ouvindo aqui, atentem-se, quando possível, na hora que você comprar uma água, e aqui eu não devo fazer isso, propaganda de água nenhuma, nem dizer o que é bom e o que é ruim, qual marca é boa, qual marca é ruim, não é esse o meu papel aqui, eu não faço isso de forma financeira, todos os meus contatos, todas as pessoas com quem eu falo, isso aqui não é um jabá, eu não estou vendendo o produto da Clorim, eu estou divulgando uma ideia, eu estou divulgando algo que eu acredito, eu estou divulgando algo saudável, este sim é o meu papel. Dizer qual é a melhor empresa, qual é a pior empresa, não é o meu papel, mas eu trago a informação para que você tenha a sua base de decisão. Aqui a gente coloca que a Redpla se destina a trazer informação de qualidade para que você tenha uma boa base de decisão. A informação agora é o pH, e nós estamos dizendo que quanto mais ácido o pH, até um limite, é óbvio, isso beneficia a saúde, beneficia o sangue e isso afasta bactérias e vírus. Aí o Ricardo está colocando que nesse processo, nos produtos que essa empresa desenvolve desde 1972, eles têm condição de elevar o pH de determinadas águas. E aí surgiram aqui na nossa rede vários comentários, tem o Felipe dizendo que na fazenda eles usam poços artesianos e que eles usam água saloba, e essa água saloba tem um pH alto. As pessoas vão se manifestando aqui, eu quero que vocês conversem com a gente, eu quero que vocês falem, tragam as suas perguntas, porque nós estamos diante de um técnico que tem informações. Aqui tem uma pergunta, Carol, como podemos medir o pH da água em casa, da saída das torneiras, dos purificadores? Aí não sei se você quer responder essa, Ricardo. Como é que uma pessoa mede o pH da água da casa dela? Tá ótimo. O pH, você tem os testes que você compra nessas lojas de piscina, que você consegue não só ver o pH da água, mas também a concentração de cloro. São umas fitazinhas testes. Você compra, ela é barata, não é muito cara. Você consegue ali ver a qualidade da sua água, pelo menos, saber a coloração dela e como é que está o pH dela. Se está alcalino ou se está no pH neutro, que é de 5 a 7, que é o correto, é o ideal. É 5 a 7 ali, 5 a 7,8 na verdade, né? Até 7,8. É o ideal ali para você ter uma água de qualidade, tá? Não correr riscos, porque assim, quem consome água de poços, né, poços artesianos, a água você vê que ela é um pouco mais pesada, né? Devido a ela ser um pouco mais alcalina. Tá? Água de rio, né, os ribeirinhos, né, do nosso país aí sabe que a água de rio é bem alcalina. Imagine, você acrescenta ainda mais um produto que aumenta a alcalinidade da água. Olha o problema que você está gerando. E assim, você também não tem... Isso vem de acordo. O Felipe acabou de fazer uma colocação aqui. Uma vez eu vi um comentário em um vídeo falando sobre a relação do cloro com a tireoide, né, do nosso corpo. Aí ele pergunta: você sabe dessa relação? É prejudicial até que ponto? E é prejudicial? Aí até que ponto? Exatamente o que você está colocando, né? Olha, vamos dizer que, vou dar um exemplo. Na verdade, todos os opostos são desequilibrantes, né? Tudo em excesso não é bom. O correto é o caminho do meio, mas eu não tenho essa informação técnica. Se o cloro tem uma relação direta com a tireoide. Você tem essa informação, Ricardo? Alguns estudos, tá? Eu não tenho como basear sem uma certificação, tá? Porque alguns estudos aí, você vê alguns tratamentos para você tirar metais pesados do corpo, né? Que alguns estudos relatam que ocasionam tipos de doença, que melhora a saúde. Assim, eu não consigo entrar nessa área que já é uma área de saúde, não é uma área médica, tá? Eu não consigo te dar um ponto corretivo e informativo a respeito disso. Mas o legal citar também o uso de hipocorito, né, que é um uso
acerbado, um uso incorreto, com falta de informação. Não estou dizendo que o Hipocolito é o monstro da história. Não, não é isso. Eu quero passar a informação correta, você saber o que você está colocando na sua água. Tá? O hipoclorito, ele para ser gerado, é adicionado soda cáustica. Quem conhece soda cáustica aí na live sabe o que é. Você é um material que você desentopia. Para a geração de hipoclorito, você precisa disso, que é o que dá validade ao hipoclorito. Quando você pega uma água sanitária, uma cândida, né? Não vou citar o dispositivo que é marca, você passa na mão, você vê que a mão parece que está com sabão. Aquilo ali é ocasionado pela soda cáustica. Aí você vê um produto que tem... Eu queria te ajudar que tem soda cáustica. Você está ingerindo ele. O mesmo produto que você utiliza para limpar chão, é o produto que você trata sua água, você higieniza seus alimentos. É um pouco contraditório. É o mesmo produto, a mesma concentração. Uma coisa que é legal as pessoas pensarem é assim, nenhum produto químico exatamente é o grande problema. Tudo, na verdade, é o que, o quanto e o como. Se você pegar, por exemplo, alguns antídotos, eles são feitos do próprio veneno. O veneno em si, nada na natureza foi feito com um princípio destrutivo. Se fosse assim, a gente aqui a gente é bombardeado de raios que a gente não compreende, que a humanidade ainda está estudando. O quanto eles são destrutivos ou não, é claro que o feixe de raio gama destruiria o planeta inteiro, mas a gente é bombardeado por raios gamas aqui constantemente. Então, Sim. eu estou dando isso como exemplo para provar o seguinte, a gente não deve endemonizar nenhum produto especificamente em si, mas a forma e a quantidade e o uso. Por exemplo, você tem lá um floral chamado laquesis. Esse floral serve para encorajar, por exemplo. Esse floral, por exemplo, ele é feito de veneno de cobra. Aí você fala assim, nossa, veneno de cobra mata. Mata. Mas se você souber extrair o veneno e desse veneno tirar o elixir, assim, são feitas muitas curas. Assim foi feita muita química bem feita. Então, o que eu tenho certeza que o Ricardo está colocando aqui é que algumas coisas sim são necessárias, mas em que proporção? Né? Em que quantidade e para que benefício? Então, tudo isso é uma coisa que deve ser raciocinada, pensada diariamente, sem querer endemonizar nada. Qual a quantidade para quanto. Né? Você tem, por exemplo, uma gotinha de uma planta, ela pode ajudar, ao longo do tempo, curar um câncer, mas 3 gotinhas dessa mesma planta matariam uma pessoa. Então, e tudo isso que eu estou falando não é hipotético, é real, mas é para que a gente pense, para que a gente coloque o nosso raciocínio para funcionar, porque, se eu penso, logo eu existo, e assim disse o filósofo, a gente tem que meditar mais sobre as coisas, medir mais as nossas ações, para que a gente tenha, sem dúvida nenhuma, que a gente faça essa diferença, né? E esse produto que você está me colocando, eu queria que você entrasse um pouco mais nele para o uso doméstico. Vocês vendem pastilhas disso, né? Por que pastilha? Nossa, maravilhoso. Pastilha. Primeiro, a praticidade de qualquer pessoa. Você não precisa de um curso técnico para poder estar utilizando o produto. Tá? Você não precisa ser nenhum conhecedor técnico. Tá? A praticidade de ser pré-dosado, primeiro, segurança. Você não vai ter risco de ingerir aquilo que não é para você ingerir. Uma quantidade maior do que você deve ingerir. Segundo, você sabe o que você está colocando ali. Tá? O líquido você já tem problema, porque vamos dizer que você uma pessoa de pouco conhecimento, tá? Uma pessoa de idade. Ela vai ali tratar a água para poder beber ou higienizar o alimento. Ela vai vir com um produto que é conta-gota, né? Vai ali, ou então uma colher de chá. Necessariamente, será que a concentração que ela está colocando na colher de chá, ou contando as gotas, realmente ela está batendo o que está no rótulo? Porque aí você tem vários dados. A perda de concentração que eu falei, de 0,25% por dia, tá? Isso são estudos que foram realizados, tá? O hipocolito, ele perde isso por dia. Você está com o produto ali já, não sei, há 1 mês, há 2 meses. Será que ele está com a mesma concentração? Não, não está com a mesma concentração. Mas você, o consumidor final, ele não tem como averiguar isso. Até uma indústria, uma empresa grande, tá?
essa facilidade da pastilha, tá? Não só a pastilha, mas a efervescência. A gente tem produtos que são pastilhas efervescentes. Olha que praticidade. Você aplicar ali, Ou você seja, saber conseguir a contabilizar. efervescência ajuda na diluição. Ajuda A na diluição. efervescência ajuda na diluição. Sim, ajuda na diluição. Então, essa praticidade, segurança e a questão da validade é isso que a nossa tecnologia ela apresenta. Tá? Um produto que é diferenciado. Hoje, você tem produtos no mercado que em formato de pastilha, tem, mas não com a aplicabilidade que o nosso produto tem hoje. Tá? Não com as certificações. Todos os nossos produtos, tá, para tratamento de água e sanitização de infecção de alimentos são certificados pelo IBD. Somos os únicos na categoria. Você pode entrar no site do IBD e pesquisar o nosso produto lá como insumo orgânico. Nós somos os únicos. Isso traz uma segurança, porque, imagina, a gente vai entrar na parte de orgânico aqui, falando um pouco até da água. A água tem que ser certificada para você ser um produto orgânico. Tá? Você não pode tomar água com hipoclorito de sódio. Um produto que não é certificado. Você tem que ter um produto que rega os alimentos ali, a produção, que seja certificado. A água tem que ser certificada com esse produto. O nosso produto, a certificação ele tem da essa água, certificação. ela passa... Água... A certificação... A água, nossa, quando o produtor orgânico vai certificar uma roça, a água, ela é feita as análises, necessariamente eles fazem constantemente essas análises, né? Para colocar exatamente o que você está falando. Então, essa água passa nessa análise ou não. Se essa água tiver uma qualidade inferior, que pode prejudicar o alimento, sem dúvida nenhuma, você não consegue certificar a sua propriedade. E o que você está Então, falando assim, colabora nesse processo. Você muito. tem toda a razão, Porque, Ricardo. assim, é o que eu falei. Essa praticidade da pastilha, essa tecnologia, que é uma tecnologia super inovadora. Você descartou a dosagem que você tinha que estar fazendo ali no momento, ter uma pessoa técnica para poder estar desenvolvendo uma aplicação. Não, essa pré-dosagem que é em formato de pastilha facilita o uso de qualquer pessoa. Desde a pessoa do uso doméstico até uma grande empresa, uma grande indústria como produtor rural. E fora a certificação que a gente tem, batendo isso de novo, nós somos os únicos hoje no mercado, nessa categoria de insumo orgânico, que somos certificados. Me fala uma coisa, e qual que é a diferença desse teu produto da área doméstica para a área industrial? Então, na verdade, do tratamento de água não tem diferença. É o mesmo produto. O que vai mudar são o tamanho dos reservatórios. Tá? É a mesma tecnologia. Já para a área de alimentos, tá? Nós temos o Chlorine Salad, que é essa cartelinha aqui. É uma pastilhinha para 2 litros de água. Tá? E temos o PM Food, que é uma pastilha maior. Mas o princípio ativo é o mesmo. O que vai mudar é a concentração e o tamanho da pastilha. Porque, assim, na área industrial, na parte de alimentos, você tem que seguir a RDC, tá? RDC 14. No qual ela determina as cepas que estão ali nos alimentos, que o produto ele tem que eliminar, tá? Já nos domésticos, ela já tem outra especificação. Então, assim, é o mesmo princípio ativo, só que com dosagem e concentração diferente na parte alimentícia. Porém, as certificações são a mesma. A mesma tecnologia que é empregada nesse produto é a mesma desse aqui. Só que vai mudar a concentração. Isso chega na pergunta. Chega na pergunta, se eu não me engano, foi da Gisele. Como é que a gente faz isso na prática com os nossos alimentos? Então, você me mostrou aí um produto que dilui em 2 litros. Vamos admitir a hipótese que você comprou um alface. No caso, ela fez uma pergunta ali atrás com relação a produtos orgânicos. O produto orgânico, Gisele, ele já vem limpinho pela natureza, e aí o que você vai limpar mesmo é a terra. Você não vai limpar química nele, porque ele não contém nenhum traço químico, porque senão ele não seria considerado um produto orgânico. A limpeza de um alimento orgânico, ela, por um lado, ela é mais simples, porque você não está lavando o alimento e tirando o excesso da casca, da superfície, de produtos químicos. Então, maravilha. Agora, se você lavar um produto orgânico com uma água de excelência, sem dúvida nenhuma, você está, além de hidratando esse seu alimento que você vai consumir de forma crua, hidratando com uma água de qualidade, mantendo as características que foram produzidas nele. Né? Então, as características das quais ele já contém. Agora, se você tem um produto que é um produto convencional, e esse produto convencional, você vai pegar, vamos imaginar os de casca, né?
Bem, o abacaxi você tira e come o que está dentro. Então, beleza, mas a batata não. Mas a mandioca, depende, não, a mandioca você tira, mas o morango não. Algumas frutas você morde elas e consome a casca, outras não. Mas a asepsia, a limpeza desse alimento com esse tipo de produto, sem dúvida nenhuma, já vai ajudar a tirar algumas coisas mais pesadas daquele alimento, a imersão disso nesse produto. E agora eu vou deixar essa deixa para você, Ricardo. Pega essa minha deixa e continua daí. A imersão no produto, vamos imaginar no alface, no morango, nessa água. Conta a diferença. Então, vamos lá. Primeiro, legal o produto orgânico, o alimento que é produzido, é rastreado. A gente tem sabe a qualidade desse produto. Ok. Mas da produção, ali do agricultor, do transporte, do revendedor, do distribuidor, do revendedor, até a sua mesa, olha a quantidade, olha o caminho que esse alimento percorreu. É uma pergunta com uma resposta. Será que o alimento realmente está livre de micro-organismos que você não enxerga ao olho nu? Cara, você não está livre desse micro-organismo com o alimento na mesa. Não tem como. Aliás, o nosso mundo é povoado por bactérias e por vírus 100 vezes o número de humanos na Terra. Então, se você tem 8 bilhões, multiplica por 100 vezes. Esse é o número do que povoa esse planeta de forma invisível. Então, isso é insano, mas vamos falar do que está bem palpável mesmo. Então, tudo que você está falando é bastante real. Isso acontece. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou ingerindo. Aqui vem bactéria, vem vírus, e aí ou eu pego ou não pego. É simples. No nosso organismo, no nosso alimento é a mesma coisa. O que a gente está falando é tirar excesso. Porque tudo isso o nosso organismo já faz. Ele já filtra, ele já depura. Nós estamos tirando excesso para a gente lidar com menos. Né? É a diferença de uma gasolina aditivada e de uma gasolina totalmente bagunçada, né? O teu carro, o teu motor, no primeiro momento ele digere, no segundo momento ele começa a trazer problema. O corpo físico é a mesma coisa, né? Então, o que você está colocando é bem peculiar e eu queria que você, mete a bronca aí. Vai falando. Não, então, eu dei esse exemplo, eu levantei essa bola só para as pessoas entenderem, porque ainda tem um pouco da cultura de que é orgânico, não precisa higienizar, só preciso lavar. Não, porque assim, imagina, o produto está exposto, tá? No ponto de venda ali. Quantas pessoas já colocaram a mão, passaram ali, o ar, tudo isso você tem vários veículos de contaminação. A excelência de você fazer a desinfecção do produto, do alimento orgânico, é o seguinte, um produto correto, tá? Estou falando do produto correto. Nós somos os únicos que temos essa aprovação para uso em orgânicos, tá? Somos os únicos. A desinfecção correta é o seguinte, você está comprando um alimento, tá? De alta qualidade, livre de produtos químicos, agrotóxicos, é um produto que foi ali cultivado naturalmente com a terra, com água de qualidade, tem todo aquele ambiente que permeia essa qualidade do orgânico. Você paga um valor que é diferente do produto normal, do alimento normal, um pouco maior, porque você tem a produção, ela também é diferente, os custos dos encargos são maiores, tá? Você vai aplicar uma água sanitária, tá? Um hipoclorito de sódio num alimento desse, você está perdendo todas as características que foram lá da terra, como você falou. Início lá da terra. Aí você, primeiro, ou você higieniza com um produto que é incorreto, tá? Que é um produto que não te traz nenhum benefício para a saúde, que é um produto que gera metais pesados, tem soda cáustica, é um produto que tira a característica do orgânico, que é o hipoclorito de sódio. Você vê vários frascos aí no mercado que só muda a rotulação. Aquele mesmo produto que você limpa o seu chão, ele extraciona embalagens menores, muda o rótulo e vende para você como higienizador de alimentos. Tá? E outra cultura também que vem nisso. Ele retira o hipoclorito, tudo bem, mas aí vai utilizar o vinagre. Vinagre ele não higieniza nada. Tá? Ele não é a única coisa que facilita na hora de você tirar os bichinhos que soltam. Somente isso. Então, assim, a cultura, o conhecimento que você tem que ter é que você adquiriu um alimento de boa qualidade, de boa procedência, rastreável, você gerou uma economia muito boa para um estado, para uma localização, pessoas locais estão trabalhando, você gerou tudo isso. Mas quando você se trata do principal, que é a sua saúde, você esquece. Então, pegando essa ponte que você me trouxe,
é totalmente, tá? É totalmente um equívoco não higienizar os alimentos de forma correta, tá? Tem que higienizar o alimento. O nosso produto, ele veio trazer essa praticidade, tá? Você vai pegar o alimento ali, deixar o alimento orgânico ou não orgânico, tá? Como estamos falando orgânico, vamos bater nessa tecla. O orgânico, o alimento com casca ou não, você pode higienizar, que ele pode ter uma contaminação que você não consegue enxergar e você só vai saber quando você tiver algum problema estomacal. É o primeiro indício que você está com uma bactéria, que está acabando com a sua flora intestinal. Tá? Você vai pegar os alimentos, detalhe, você vai deixar ali 15 minutinhos, em 2 litros de água. É prático e fácil. Outra propriedade maravilhosa desse produto Chlorine Salad, que você encontra em qualquer ponto de venda aí hoje nos grandes supermercados. Tá? A gente está expandindo cada vez mais. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a gente está em qualquer ponto. Tá? Mas a gente cada vez mais está desenvolvendo esse trabalho para fora. Esse produto aqui, ele é o único certificado pelo BD, tá? Como eu já falei. Ele tem a certificaçãozinha aqui, o selinho atrás. Tá? E detalhe, André, você pegou o alimento, você higienizou, você lavou, ali higienizou, lavou antes, higienizou, deixou imerso ali, tirou. O que você faz? Você enxaga o seu alimento? Por que não? Não. Porque você acabou de limpar ele, porra. Não tem necessidade. E detalhe, sabe qual é uma contaminação cruzada pela água que você não tratou? Claro. Você está contaminando o que você higienizou, você não tem essa consciência. Por quê? É aquela velha questão do estoque de hipoclorito que você utiliza e deixa sabor. Eles mesmos colocam lá, necessário enxaguar. O nosso aluno não precisa enxaguar. Nessa categoria em pastilha. Então, assim, você higienizou o alimento, secou, não precisa enxaguar, você escorreu. Se você armazenar o alimento na geladeira, ao decorrer da semana você vê que o alimento está com as mesmas propriedades e características lá de quando você comprou. Porque ele não agride as características físicas do alimento, ele não destrói as fibras, pelo contrário, ele vai eliminar os micro-organismos que fazem a oxidação do alimento, que deterioram o alimento. Olha só como é que se torna algo tão grandioso você higienizar o alimento. Você trouxe segurança e você consegue manter essa vida útil do alimento, esticar ela mais, porque as bactérias também que deterioram ele estão sendo eliminadas. Ricardo, eu queria colocar uma pimentinha nessa conversa e eu queria trazer aí uma pergunta para você. Bom, nós estamos final de pandemia, eu não sei como, eu nunca sei como colocar, se a gente está no meio da pandemia, se a gente está no final, se ela já acabou, que para alguns ela já acabou, né? Para outros, para quem está pegando o Omicron não acabou, para quem teve comorbidade não acabou, dependendo politicamente, em alguns lugares acabou, em outros lugares ela nunca existiu, foi só uma... Não importa. Como é que o teu produto age na desinfecção para esse tipo de vírus que a gente está lidando aí todos os dias? Covid-19, né? Covid-19, tá? Todos os nossos produtos hoje são certificados. Tem laudos comprovando que ele elimina 99,99% desse vírus. Foi testado no laboratório. A ação é única. Em contato com o vírus, o princípio ativo ele vai eliminar o vírus por completo. Temos certificações disso. A pandemia, André, ela foi interessante porque claro que a gente teve muita perda, teve todo esse problema que a gente tem hoje, mas despertou a curiosidade nas pessoas de saber como é que é feita a desinfecção desde as mãos, dos alimentos, da água que ela bebe. As pessoas passaram a se preocupar mais disso. Você vê um pouco aí sobre o álcool em gel. Quase ninguém utilizava álcool em gel. O álcool em gel disparou, porque o custo foi muito grande. As pessoas começaram a despertar, a entender que as mãos, o toque, o ar, ele contamina o seu próprio corpo. Só que você se preocupa em higienizar suas mãos, higienizar o seu corpo, mas e aquilo que você joga para dentro, coloca para dentro do seu alimento, aquilo que traz vitalidade para você, aquilo que te mantém vivo. Então despertou essa curiosidade, as pessoas começaram a buscar mais informações. Com isso, a gente também, eu falei, a gente vem colecionando certificações desde lá do passado, desde quando fundou a empresa, até antes. Então, os nossos produtos, eles são todos certificados.
Em contato com a solução, ele vai eliminar, tá, a cepa, tá, do Covid-19 que tem nos alimentos ou na água. Em superfícies também. Eu queria chamar a atenção para quem está nos ouvindo, quando ele fala de certificação, realmente algumas certificações são absolutamente difíceis de você buscar, de você conseguir conquistá-las, porque elas obedecem a normas muito rígidas. A gente fala de um Brasil que foi passado e tem sido passado a limpo já há alguns anos, e não é aquele mesmo Brasil de 20 anos atrás, onde qualquer coisa com dinheiro resolvia. A Anvisa, por exemplo, é um órgão regulatório bastante sério. É, é, se vocês têm, e eu sei que vocês têm a regulamentação e a certificação da Anvisa, então isso já diz muito. Se você certificou o seu produto pelo IBD, o IBD é um órgão bastante sério também, que não faz nada por dinheiro, faz por princípio. E eu não estou fazendo propaganda de ninguém, eu estou só dizendo a real. Então, assim, no nosso Brasil hoje, muita coisa não funciona, mas algumas passaram sim a funcionar. Alguns órgãos que eram deteriorados por pessoas e pensamentos políticas, hoje já não são mais. Então, o nosso país ele tem se tornado um país cada vez mais sério sob vários aspectos. Porém, infelizmente, a nossa população pós-pandemia, durante a pandemia, é uma derretidazinha, né? Não sei se está tão legal assim. Houveram lições que eu acredito que a gente não aprendeu. Mas existe uma lição básica. Agora faltam 8 minutos para terminar e, de repente, o Instagram derruba a gente. Eu quero só dar mais uma ideia aqui. Existem lições básicas. E o básico é limpeza. Né? Desde que mundo é mundo, a higiene ajudou a trazer a saúde. E essa higiene ela começa de forma mental, quando você tem pensamentos elevados. Essa higiene ela passa pela parte sentimental, quando você também tem sentimentos mais puros e mais elevados. Aí depois ela vem para a parte física, onde você todo dia lava seu corpo, né? Então, se você pensar em higiene, você pode higienizar os seus pensamentos, você pode higienizar os seus sentimentos e você pode higienizar os seus corpos físicos. Então, se você quer higienizar, por exemplo, um corpo de forma astral, você dá uma música bacana, você abre um sorriso, você melhora o seu semblante, você dança, quem canta, seus males espanta. E ali você fez higiene. Se você quiser fazer uma higiene mental, leia um bom livro, né? Mergulhe em algo de valor elevado, espiritual maior, e aí você está fazendo uma sanidade mental. E agora, na última hora, você ouviu sobre higiene física. E a higiene física não está só no banho. Está no banho dos seus alimentos, está no banho do seu corpo, né? Está no banho e na limpeza que você faz na sua casa, no seu quintal, no seu cachorro. E pensar em limpeza, e aí a gente poderia fazer mais 40, 50 lives falando só de limpeza. Você pode falar de limpeza pública, você pode falar de limpeza de saneamento básico, mas assim, a limpeza no geral, ela começa com a gente. Começa na atitude que cada um tem consigo próprio, na sua própria purificação. Então, eu vou me adiantar aqui e vou soltar a palavra para você. Que você seja o seu agente modificador. Que você seja o seu agente purificador. Que você seja o seu próprio agente de limpeza e pense nessa limpeza de várias formas e promova ela no seu dia a dia. Com a teoria do pouquinho. Hoje eu faço um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro. E como uma caminhada e como uma longa jornada, onde se dá o primeiro passo, é só continuar. Então, eu aqui, eu trouxe esse desabafo, eu trouxe esse apelo e essa forma de pensar para que você que está me assistindo aqui agora ao vivo ou que está assistindo isso gravado, faça esse pensamento, faça essa reflexão. Bom, antes de terminar, eu peço para que o convidado que a gente bate esse papo aqui, que ele faça o que eu acabei de fazer. Deixa uma mensagem, o Ricardo. Primeiro, eu quero te agradecer por essa conversa bacana. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco e quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo agora, vai nos ouvir quando ela estiver gravada, e eu acredito profundamente no que eu vou te dizer agora. A pessoa certa, no momento e na hora certa, vai ouvir o que você tem para dizer. Então, o microfone está aberto para você soltar a sua mensagem, meu irmão. Primeiramente, agradeço essa oportunidade aí, tá, de estar trazendo informações, né, informações corretas, que você abriu aqui as portas, né, para a nossa empresa. A gente está mais em contato com o público, é isso que a gente deseja, tá? A nossa missão, na verdade, é essa. Não é só
desenvolver produto, mas também entregar esses produtos que as pessoas tenham acesso. Né? O que eu queria deixar mais como reflexão é o seguinte, tá? A gente exige tanto, tá? Das pessoas que estão à frente daquilo que nos fornece, né? Digo politicamente, tudo, mas a gente também esquece, como você falou, o início começa da gente, tá? Eu acho que nós deveríamos exigir mais, receber o que é de melhor, tá? E buscar mais informações. Não morrer com uma informação que seja contrária daquilo que a gente acredita. É só isso que eu queria deixar para vocês. Cara, que suas palavras cheguem no lugar e na hora certa para a pessoa certa. Eu agradeço profundamente a todos vocês que participaram aqui conosco, que junto conosco participaram com perguntas, com reflexões. Agradeço a Kátia, que nos aproximou aqui. Kátia, um beijo, muito obrigado. Continue seu trabalho firme e forte. Você é uma guerreira, uma batalhadora. Tenho certeza que o sucesso já te é garantido. Agradeço a todos vocês que participaram com perguntas. Vamos encerrar por aqui. Não te cortando, mas siga-nos no Clorinho Oficial, nossa rede, tá? Você pode buscar mais informações aí. Se fugiu alguma pergunta e a gente não conseguiu atender, segue lá, @Clorinho Oficial, tá bom? Obrigado aí. Legal. Foi bom você falar do @Clorinho Oficial, porque aí a pessoa que tiver interesse, ela pode buscar os pontos de venda, ela pode perguntar no inbox, ela pode mandar e-mail, e aí você vê o teu Clorinho Sala de com certeza que vai fazer sucesso aqui com o nosso pessoal, porque aí no dia a dia a pessoa vai fazer a diferença, e o que se der de melhor é o que você vai receber. Então, capricha aí, faz tua parte, os caras lá em cima fazem a deles. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, um bom restinho de sexta-feira, semana que vem tem mais. Um beijo. Valeu. Obrigadão, muito obrigado a todos. Valeu.